Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, conhecemos o grupo do Corinthians na Sul-Americana. Eu quero saber a sua opinião. O que achou do grupo? É difícil? Dá pro Corinthians passar em primeiro? Por quê, pessoal? Se você não está ciente, só se classifica para a próxima fase o primeiro colocado. Pessoal. O segundo colocado vai para repescagem, igual o Corinthians fez no ano passado. Então, pessoal, dá para passar do Argentinos Júnior? Porque o principal adversário do Corinthians nesse grupo é o Argentinos Júnior, pessoal. Só. O outro, o Racing do Uruguai e o Nacional do Paraguai, praticamente é fraquíssimo, pessoal. Então, eu acredito que o Corinthians vai passar em primeiro. E você? Comente aí, comenta e fortalece com like. Pessoal, e logo já terá o primeiro jogo do Corinthians, hein? Logo. Pessoal, comente aí, fortalece com like e vamos ver o que a imprensa está falando a respeito do Coringão. E eu queria falar também desse Corinthians, né? Porque a logística do Corinthians é teoricamente boa, mas tem no grupo o Argentinos Júnior, que é justamente uma pedra aí no sapato do Corinthians, tanto dentro quanto fora de campo. Ontem até a gente perguntou para o presidente sobre a dívida que ele tem, né, em relação ao Fausto Vera. Ele falou até que quem cuida disso é a parte jurídica, mas que até junho, de repente, teria uma resposta. Então, Argentinos Júnior, a gente precisa ver como será esse confronto. São clubes que hoje estão com relação estremecida. O Cristian Malaspina, presidente do Argentinos Júnior, toda vez que ele é perguntado sobre o Corinthians, sobre o pagamento, ele fala, isso é uma vergonha. Ele fala abertamente, é uma vergonha o que o Corinthians fez com o Argentinos em relação ao não pagamento do Fausto Vera. Então é um confronto que vai colocar frente a frente clubes com relações estremecidas no momento. Dentro de campo é um Argentinos muito diferente daquele do ano passado. Mudou comissão técnica, o Pablo Guedes é o técnico do El Mais Milito. O elenco mudou bastante, jogadores importantes foram embora. Federico Redondo foi para os Estados Unidos, o Cabreira voltou para o Uruguai, o Ávalos está no Independiente, o McAllister, irmão do McAllister do Liverpool, foi embora também. Então mudaram muitas peças do elenco, é um outro Argentinos. O Racing de Montevideo não é um time forte, é um time intermediário do Uruguai, bom para o Corinthians jogar. O Nacional aqui do Paraguai é o lanterna do Campeonato Paraguaio, vem muito mal, é bom para o Corinthians jogar. Então é um grupo logisticamente acessível, bom, viagens curtas. Em termos de tradição, para o nível da Copa Sul-Americana, ele assusta, mas tecnicamente eu não acho que seja ruim para o Corinthians. A questão é, qual Corinthians? Um Corinthians confiável ou o Corinthians oscilante? Lembrando que a Copa Sul-Americana é o único título que o Corinthians não tem. Bateu na trave em 2 semifinais, em 19 e também na última temporada. Dupla, obrigada, viu, pelas informações. A gente vai liberar vocês, então, e a gente ainda ao longo do Sport Center desmembra mais da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana. Beijo pra vocês, break no Sport Center. Claro, começa a calcular nesse momento, porque tem uma viagem, por um lado, mais curta, que é para a Argentina, mas, por outro lado, contra os Argentinos Júnior, e o Zupac contava pra gente, junto com a Roberta Barroso, como já causou um certo climão lá no sorteio ontem, não é? Porque tem aí uma rivalidade em campo também, hein, Lili? É isso mesmo, gente. Um beijo pra vocês, ao fã de esporte. Tem a parte boa e a parte ruim, tá? Eu vou começar logo com a parte ruim pra entregar com a parte boa pra vocês. Bom, o Corinthians ficou satisfeito com o grupo na questão da logística, isso aí eu já entro em detalhes, mas como você falou sobre a questão do Argentinos Júnior, né? Corinthians tá no grupo F, tem Argentinos Júnior, Nacional do Paraguai e o Racing do Uruguai. A questão do Argentinos Júnior é dentro e fora de campo. Dentro de campo por quê? Porque no ano passado, o Corinthians estava na mesma fase de grupos ali que o Argentinos Júnior da Libertadores. O Argentinos ganhou de 1-0 na Neoquímica Arena e o empate lá na Argentina acabou encaminhando a desclassificação corintiana da Libertadores, que aconteceu um pouquinho depois. Fora de campo, o Fausto Vera era do Argentinos Júnior, então o Argentinos Júnior entrou com um processo lá na FIFA, acabou ganhando. O Corinthians foi condenado a pagar os 17 milhões de reais pela compra do Fausto Vera, porque o Corinthians comprou e não pagou e tem até 45 dias para acertar esse valor, senão pode sofrer um transfer ban. Agora, a parte boa do grupo é a questão da logística, tá? O Corinthians, então, tem viagem para a Argentina, tem para o Uruguai e também para o Paraguai. Em meio a um campeonato brasileiro, a gente sabe que isso ajuda muito as equipes. Então, vamos ver o que o presidente Augusto Melo falou ontem, logo após o sorteio. Eu gostei muito da logística, né? A logística para a gente foi muito importante. O grupo é um grupo complicado, né? A gente sabe, futebol hoje está cada vez mais complicado, mais competitivo.
Agora, em termos da logística, para a gente foi muito interessante, foi muito bom. Eu acho que a tendência é cada vez mais crescer a Sul-Americana, está se tornando um torneio muito importante, principalmente para nós brasileiros também, que faz parte. E o Corinthians não tem esse título e seria muito importante a gente poder buscar esse título. Mesmo porque a gente está criando uma performance muito boa, nosso time está cada vez mais criando corpo, está mais identificado. E se Deus quiser, temos 3 torneios importantes, quem sabe um desses aí a gente quer buscar. Será interessantíssimo esse reencontro entre Corinthians e Argentinos Júnior. Lembrando que a estreia está marcada aí para o início de abril e o Corinthians já segue na preparação. Hoje tem treino aqui, na sexta-feira tem o jogo-treino contra o Santos, porque serão cerca de 20 dias aí sem jogos oficiais. Depois começa com tudo, né? Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro. Por isso que Augusto Melo destacou bem essa parte da logística, pelo menos nisso. O Timão se saiu bem. Volto com vocês. E isso é muito curioso, porque todas as entrevistas vão nesse sentido e os repórteres, como a Lili, como a Vitória, né, como elas trouxeram pra gente, a questão é sempre, tantos quilômetros, viaja não sei pra onde, o adversário joga em tal lugar. E tem, além de tudo, tem ainda um outro complicador, que é o sorteio praticamente na véspera dos jogos. Você tem 2 semanas para definir essa logística toda, o que pro clube já é ruim. E pro torcedor esquece, então, porque o torcedor, se ele sonhou um dia em viajar para ver um jogo desse, ele não vai ter tempo e... Pra passagem, ele não vai ter os 2 tempos, né? O tempo e o tempo financeiro, né? Obrigado, viu, Lili? Valeu. Mas se tornou uma realidade, é automático. Saiu o sorteio lá, você pensa, ixi, mas é uma viagem longa. Enquanto isso, no outro país, o cara pensa, nossa, é um clube brasileiro. Sim. Com todo respeito, de novo, máximo respeito. Isso, até porque existe, Mário Pereira, essa questão envolvendo os clássicos. Você não vai imaginar o Internacional, por exemplo, poupando na decisão, em uma eventual decisão contra o Grêmio. De maneira alguma, não. E assim, por exemplo, para Inter, que fez um mercado muito interessante, que tem o Cudê, para o Cruzeiro, que assim, a conquista do estadual pode ser uma primeira afirmação tanto da SAF quanto do projeto. Então, assim, não são questões inegociáveis, né? Eu acho que assim, o que pode atrapalhar o time brasileiro é logística, é calendário, é o time que vai precisar focar nos pontos corridos, que não vai poder, às vezes vai ter que poupar jogador de viagens. Tem isso também, né? O time que faz as contas ali, tá recuperando o jogador, enfim, é o que é todo ano. Vocês lembram do ano passado, o Palmeiras ele estreou na Bolívia, entre os jogos da decisão do Paulista. Isso. E ele perdeu o primeiro jogo pro Água Santa, ele nem levou os jogadores para lá. E aí ele perdeu o primeiro jogo, ele teve que recuperar esses pontos depois. Isso recuperou. Legal, cara, isso integra na América do Sul, acho bonito pra cacete. E a gente vai conhecer outros estádios, outros times, eu acho legal. Por exemplo, o Esportivo Ameliano. De onde é, Facincani? Esportivo Ameliano é da Venezuela. Não, o Raio Zuliano é da Venezuela. O Raio Zuliana. O Raio que o parta e o Esportivo Ameliano, de onde que é? Descobre, por favor, de onde é. Vai, Luiz. Esportivo Ameliano. Caraca, vocês perguntaram de onde é. Não sei fazer o programa. De onde é? Só pra falar da Libertadores da Sul-Americana. Não, e da Sul-Americana que ele falou que realmente importava. É o que importa, claro. Paraguai. O Ameliano é Paraguai. O grupo Paraguai. Paraguai. O grupo do Corinthians é complicado. Júnior de novo. O grupo do Corinthians, pra passar um só, não é tão fácil. O Milton Neves escreveu no UOL. Vocês viram a coluna dele? Corinthians nem estreou e já caiu no grupo F da Sul-Americana. Só pra dizer que o Poçante Nacional do Paraguai, que está no grupo do Corinthians, hoje é o lanterna do Campeonato Paraguai. Tá, mas aí temos atrás do Esportivo Ameliano, por exemplo. Temos o Argentino Júnior de novo no caminho do Corinthians. Sim. Coincidência, né? E um time do Uruguai, quer dizer... Racing do Uruguai. O Racing do Uruguai é o time. O problema do Corinthians é o Argentino Júnior. Exato. Só. E que já não é tão forte quanto aquele Argentino Júnior do ano passado, né? Que chegou às... eliminou o Corinthians. Que eliminou o Corinthians, chegou às oitavas de final e fez jogo duro contra o Fluminense, né? O jogo lá em Buenos Aires... O Racing é o nono. Vocês diriam que todos os brasileiros passam aí ou não? Não. Porque o Cuiabá no grupo do Lanús... No grupo do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro passa. Minha opinião. Também acho. No grupo do Atlético Paranaense, acho que o Atlético passa. Não, passa com tranquilidade. No grupo do Corinthians, tenho dúvidas. Não.
Tenho dúvidas também. Eu também. Tenho dúvidas também. Eu também tenho minhas dúvidas. O grupo do Inter, acho que o Inter passa. Acho que o Inter passa. Fortaleza tem dúvidas. Vai depender muito do jogo em Fortaleza, você quer saber. Não é nem na Argentina. Fazer uma diferença de gols. Não é diferença. Tem que ganhar aqui. Tem que ganhar aqui. Entendeu? Tem que ganhar aqui. Cuiabá. Com o Lanús, Metropolitanos e o... O Cuiabá, acho que passa o Cuiabá também, é viu? aquele clube que ninguém tá falando nada e que vai passar Acho que passa o Cuiabá. Cuiabá? Acho que o Cuiabá passa Acho nesse que passa grupo. o Lanús aí. Eu também acho que passa o Bem Lanús. que o Lanús tem um time... Eu acho que passa o Lanús também. É experiência. Ele tem não, mas eles têm algumas peças... O time do Lanús tem algumas peças boas também. E o Bragantino no grupo do Racing? Passa. Passa. Eu acho que passa, mesmo se está... Eu acho que não passa, não. Eu acho que não. Tem Passa o passado Racing. muita confiança, não. Eu acho que passa o Racing também. Muito bem. O Corinthians, para mim, é o seguinte. O Corinthians é o único jogo em que talvez eu não acho que ele vença é o Argentino Júnior da Argentina. O Davi Lima fala assim, Cruzeiro passa? Cruzeiro caiu pro Souza. Num gramado também que não tinha as condições ideais de jogo. Mas ele vai jogar Você também. quer que lá jogue na o Argentina. O grupo dele Mas isso é bom. Você acha que lá em União Calera vai ter as condições? Nossa, parece o União La Calera Old Trafford. Bem lembrado, né? Foi bem lembrado. Um tapa Olha, na cara de vocês. O União La Calera era o time do antigo presidente Voivoda. Era o time do Voivoda. Não, além do Antes Voivoda, de vir pro Fortaleza. era o time do Sérgio Hadway, que era o... Sérgio Highway? Hadway. Que era o antigo daquela música Infinita Highway? Não. Mentira Highway. Ele era o presidente da Federação Chilena que denunciou todo o esquema que derrubou a Conmebol. Pessoal, o Argentino Júnior, como eu já disse, é o mais difícil desse jogo aí, desse grupo aí. Mas eu acho que o Corinthians passa, mano. Passa, porque esse Argentino Júnior não é o mesmo do ano passado. Saiu lá o filho do Redondo lá, que foi jogar nos Estados Unidos. O técnico não é mais o mesmo. E o Corinthians se reforçou. O Corinthians também não é o mesmo do ano passado. O Corinthians está melhor do que o ano passado. E ainda pode chegar mais 4 reforços, pessoal. Então eu acho que o Corinthians passa em primeiro tranquilo aí. Tem que passar em primeiro, porque senão vai para repescagem. Pessoal, comente aí, fortalece aí com like e